Fala filhotes, Felipe F7, o fanático Bahia invadindo a grande área. E hoje falaremos do nosso tetracampeonato estadual no ano de 1976. E se você está chegando agora, ainda não está acompanhando a nossa série, para assistir as partes anteriores, basta clicar nos links que estão disponíveis na nossa descrição. Em dezembro de 1975, o Conselho Deliberativo do Esquadrão organizou umas eleições para decidirem quem seria o novo presidente. E o candidato que venceu foi o jovem de 31 anos, Fernando Schmidt. Isso mesmo, o Chimitão da massa. Fernando Schmidt, que foi o nosso primeiro presidente pós-intervenção no ano de 2013, um processo que trouxe aí democracia, voz e liberdade novamente para o nosso esquadrão. E por indicação de seu Zezé Moreira, que foi o técnico no ano de 1975, como vimos anteriormente, Chimitão trouxe para assumir o esquadrão no ano de 1976 o técnico Orlando Fantoni. Mais um ano, mais um treinador diferente. Em 73, Evaristo de Macedo. Em 74, Paulo Amaral. Em 75, Zezé Moreira. E agora em 76, Orlando Fantoni. Titio Fantoni, como ficou conhecido, tinha métodos de trabalhos, características bem burocráticos, assim como seu antecessor Zezé Moreira. Porém, seu Zezé prezava pelo jogo defensivo. E o titio gostava mesmo era de ver bola na rede. Um time ofensivo e gostava de ver o time jogando no ataque, chegando a jogar diversas vezes com esquema 4-2-4. Para reforçar o já edificado time do esquadrão, ele contratou dois jogadores do rival, Gibira e o goleiro Joel Mendes. Este que havia levado aí a bola de prata no ano de 1974 como o melhor goleiro do país. Trouxe também o meia Edu, irmão de Zico, e o entortador de pernas, o ponta Gerson, que foi aí um dos maiores pontas da história do Bahia. Nesse estilo de jogo bem ofensivo do titio Fantoni, de improvisar muitas vezes, dando liberdade não só de jogar com os pontas abertos, ele também gostava de que os pontas fizessem uma jogada mais na diagonal. Desta forma, liberava o corredor para que os laterais pudessem subir ao ataque com liberdade e assim fazer suas jogadas, cruzamentos e até finalizações. Logo de cara, efetivou Perivaldo como titular. Gerson assumiu a titularidade, se dando muito bem ali na ponta esquerda, junto com o lateral Romero. Mickey, já recuperado de lesão, ganhou a vaga para Beijoca. E Edu ganhou uma vaguinha ali no meio de campo, após Alberto Leguelé ter sido convocado para a seleção pré-olímpica. Com o time mais reforçado que no ano anterior e buscando sempre o ataque, titio Fantoni montou uma verdadeira máquina de fazer gols. E o começo do campeonato estadual de 76 para o Bahia foi simplesmente arrasador. Nas 5 primeiras partidas da primeira fase do primeiro turno, o Bahia passou invicto, 100% de aproveitamento, dando goleada em todo mundo. 6-0 no Redenção, 9-0 no Leônico, 5-0 no Jequié, 4-0 no Ipiranga e 4-2 no Fluminense de Feira. 28 gols nos 5 primeiros jogos. Meu Deus, que é isso? 15 desses gols foram marcados pelo inspirado Mickey, que voltou com tudo aí, arrasador. Só na goleada de 9-0 contra o Leônico, Mickey marcou 5 gols. E se no ano anterior era dúvida devido às suas seguidas contusões, em 76 ele veio para acabar de vez com essa dúvida, fazendo gols atrás de gols e se tornando o mais novo ídolo da nação tricolor. Ele buscava manter a forma, treinando com os juniores de dia, treinava entre os profissionais à tarde e à noite ainda fazia academia. Seu contrato com o Bahia acabaria exatamente no meio do Campeonato Baiano e ele era dono do próprio passe. Muita gente falava na época que ele queria simplesmente se destacar no primeiro turno do Campeonato Baiano para conseguir aí, quem sabe, um contrato com algum time do Sudeste do segundo turno e para o restante da temporada. Até porque Mickey já estava com a idade um pouco avançada e
precisava fazer o pezinho de meia dele, né? Time brocando, goleando, encantando, mas as conquistas dos turnos não vinham. O campeonato de 76 foi dividido em 4 períodos. Primeira e segunda fase do primeiro turno, primeira e segunda fase do segundo turno. Cada conquista de turno daria ao vencedor 1 ponto para a grande decisão. Se houvessem 4 campeões diferentes, haveriam um quadrangular final, todos se enfrentavam. Se houvessem 3 campeões diferentes, o que ganhou 2 fases levaria vantagem aí para o triangular final. Se 2 clubes vencessem cada um 2 fases, iriam para uma final. E se um único clube vencesse as 4 fases, era campeão direto. Mesmo fazendo um excelente primeiro turno, onde em 17 partidas venceu 12 e marcou 52 gols, o Bahia liderou invicto as fases de classificação, tanto da primeira fase do primeiro turno, quanto da segunda fase do primeiro turno. Porém, deixava escapar o título no quadrangular final, vendo aí o Vitória levar as 2 primeiras fases do torneio. Após o Vitória faturar metade do campeonato, a missão do esquadrão parecia ficar impossível. E o sonho do Tetra parecia ir por água abaixo. Para piorar a situação do esquadrão, aquilo que todos temiam aconteceu. Mesmo marcando 26 gols no primeiro turno, Mickey, ao encerrar o seu contrato, pega suas malas e se manda para o São Paulo. Mickey, que podia cravar seu nome na história aí, sendo o maior artilheiro da história dos campeonatos baianos em apenas uma edição, feito que pertence a Cláudio Adão no ano de 1986, marcando 27 gols, feito que perdura até os dias de hoje. Mickey só na metade do campeonato já havia marcado 26. Imagine se ele joga o segundo turno. Para o segundo turno, o Titio Fantoni promoveu aí a mudança do experiente xerifão zagueiro Roberto Rebouças e tirou ele do time, colocando aí a juventude de Zé Augusto. E se o primeiro turno foi todo de Mickey, o segundo turno, pai, foi todo de Beijocão. E o nosso Beijoca simplesmente bagunçou, fez chover no segundo turno do campeonato. O Bahia não se abateu e começou o segundo turno na mesma pegada que o primeiro. Mais uma vez, venceu todos os 5 jogos da fase de classificação, marcando 14 gols, 8 deles anotados pelo nosso Beijocão. Beijoca já fazia a galera esquecer de Mickey. Ele, com todo o seu folclore, com toda a sua imponência dentro de campo, ia pra cima dos adversários, não só futebolisticamente falando, mas como quando ia pra porrada mesmo. E como ele sempre teve essa relação de amor aí com a torcida do Bahia e com o clube, conectando mais ainda o time e a torcida e ganhando forças pro segundo turno do estadual. Vale destacar também a importância de Jorge Campos, ele que atuava aí com belas jogadas pelo meio de campo, deixando os nossos atacantes lá na frente livres para marcar seus gols. E de vez em quando deixava seus golzinhos ali também. Sempre fantástico e pensando no time, Douglas diminuiu a sua quantidade de gols, não chegava muito lá na frente, até porque Beijocão estava decidindo, começou a jogar um pouco mais atrás, ajudando na organização e na armação das jogadas para o time chegar com mais facilidade ao ataque. Desta forma, bem alinhado e unido, o Bahia chegava imponente para o quadrangular final da primeira fase do segundo turno. Bahia e Vitória venceram o Atlético de Alagoinhas e o Flu de Feira no quadrangular final, então iriam se enfrentar na última rodada, fazendo a grande final da primeira fase do segundo turno. O Vitória era o mais interessado em vencer esta fase, porque caso vencesse, ela seria a terceira fase que o Vitória ia faturar no campeonato e iria chegar nas finais precisando apenas de uma partida. Bastava empatar uma partida e o Vitória seria o campeão baiano de 76. Então, o time rubro-negro partiu para cima do Bahia e abriu o placar com Osni de pênalti. Parece que as coisas não podiam piorar para o Bahia e piorou. No início do segundo tempo, nós tivemos uma fatalidade dupla. Além de ter mais um pênalti para o time do Vitória, Romero, o nosso lateral esquerdo, foi expulso no lance. Se já estava difícil, imagina com um a menos e outro pênalti com o adversário já vencendo por 1 a 0. Mas quando se trata
de Bahia e da mística tricolor, a gente nunca pode duvidar de nada. O baixinho Osni pega a bola, ajeita na marca da Cal, toma a distância, chuta forte e... defendeu Joel Mendes! O goleiro tricolor defende o pênalti, fazendo a Fonte Nova explodir e trazendo nova motivação para o esquadrão de aço. Mesmo com 1 a menos, o Bahia faz valer a mística tricolor. Vai pra cima do rival, até que Sapatão pega a bola e dá um lançamento em profundidade para Douglas, que domina com categoria, dribla o zagueiro e dá um tapinha sutil no fundo das redes, empatando a partida e fazendo a Fonte Nova pulsar de alegria. Vale lembrar que no quadrangular final de cada fase, caso as partidas terminassem empatadas, elas iriam para prorrogação. Não poderia haver empate no quadrangular final. E na prorrogação, um show de bola tricolor. O Bahia, entusiasmado e com ânimo renovado depois de todos os acontecimentos no tempo normal, partiu para cima e o Vitória simplesmente assistiu a um show de futebol tricolor. Perivaldo, Gibira e Gerson desfilavam ali, brincavam no meio de campo rubro-negro com lindas trocas de passes, até que no lançamento a bola vem no peito de Douglas, que só ajeita com carinho, e Beijoca, que com a bomba mete no ângulo, estufando as redes rubro-negras. É loucura, é festa, é emoção. 2 a 1 Bahia, campeão da primeira fase do segundo turno. E agora, papai, quero ver segurar o esquadrão quando tá embalado. Quanto mais o tempo passava, mais a máquina tricolor melhorava. E mais uma vez, o Bahia termina a fase de classificação como líder. Vale lembrar que em todas as 4 fases dos turnos, o Bahia terminou a classificação em primeiro lugar. No quadrangular final, o Bahia brocou o Ipiranga e o Atlético de Alagoinhas. E mais uma vez, o título do turno seria decidido contra o Vitória, que também ganhou das outras 2 equipes. E no dia 15 de agosto de 1976, na Fonte Nova, Bahia e Vitória entram para decidir a segunda fase do segundo turno e o Bahia vence mais uma vez de 1 a 0 com um gol de Beijoca. Beijocão era simplesmente uma besta enjaulada no segundo turno do campeonato. E agora tudo empatado. 2 títulos de turno para cada equipe. Ninguém chegava com vantagem para as finais, que seria decidida numa melhor de 3 pontos. Lembrando que o triunfo valia 2 e o empate 1 ponto para cada. O time que conseguisse 3 pontos primeiro era o campeão. No primeiro jogo da grande final do campeonato, o Bahia entrou bastante desfalcado, porém não abriu mão da sua ofensividade. O Baldo entrou improvisado na lateral esquerda e Alberto Leguelé jogou como volante, já que Baiaco havia se contundido. Sem Jorge Campos, Edu entrou na ponta direita. Titio Fantoni partiu para cima, armando o esquema 3-5-2, liberando aí Perivaldo na lateral para ir ao ataque como quiser, e o Baldo na lateral esquerda ficava um pouco mais recuado para segurar o time rival. Com toda essa ofensividade do Bahia, o Vitória partiu para cima e abriu o placar num contra-ataque. Porém, o Bahia era raça, o Bahia era força, o Bahia era coração, e a virada tricolor foi inevitável, com gols de Fito e, é claro, de Beijoca. Bahia 2 a 1, venceu a primeira partida da final e leva vantagem do empate para o segundo jogo da decisão. Porém, o técnico Orlando Fantoni falou que não tinha essa de querer empatar a segunda partida não. Ia pro segundo jogo ofensivo e para sair com o triunfo. Eis que é chegado o dia da decisão. 22 de agosto de 1976. A Fonte Nova estava linda. 67.539 pagantes faziam as festas na arquibancada. Sem Romero e Baiaco ainda machucados, o técnico Orlando Fantoni trouxe a campo Joel Mendes, Perivaldo, Zé Augusto, Sapatão e o Baldo. No meio de campo, Alberto Leguelé, Fito e Douglas. No ataque, Jorge Campos, Gerson e Beijoca. E essa partida foi uma das mais memoráveis para a história tricolor e também para o nosso atacante Beijoca. Na noite anterior à partida, a delegação tricolor havia se concentrado na cidade de Dias Dávila e Beijocão
foi dar um rolê com o Alberto Leguelé. Tem uma história na final de 76 do Campeonato Baiano, né? Muito delicada, né? Como é que foi essa história? Porque nós estávamos concentrados em Dias Dávila, né? Depois da janta no sábado eu saí caminhando com o nosso querido Alberto Leguelé. E lá avistamos uma barraquinha, essas barraquinhas que vendem água de coco e tal, e essa barraca vendia uma porção de cachaça. E aí ele me ensinou uma tal de uma erva doce que era bom para digestão. Terminei tomando uma dose, enfim. Isso eram às 8 da noite. Quando eu despertei, eram 3h30 para 4 horas da manhã, eu estava dentro da casa de uma casa de prostituição lá em Dias Dávila. O jogo já ia ser às 5 da tarde, já era 4 da manhã. Eu vim para o hotel, aí estava a bagunça feita, fui dormir porque bêbado, para mim nada estava acontecendo, mas só que ia acontecer a final, nada menos do que a final do Campeonato Baiano. E aí, nessa reunião, quem quer que Beijoca jogue, então eu fui a favor, eu fui. O treinador disse que ia embora e o doutor Paulo falou, com a habilidade que tem, disse, depois do jogo não se preocupe que eu lhe prometo que ele vai embora. Só vai fazer esse jogo e depois vai embora. Fomos para o jogo. E quando eu fui entrando no ônibus, eu falei para o presidente do clube, disse, olha, eu já fiz tudo de errado de ontem para hoje, agora para conseguir jogar, só se eu tomar uma cerveja gelada, porque senão não tem como. E eles permitiram, eu fui, tomei a cerveja, fui para o campo, primeiro tempo de jogo, Gerson foi na linha de fundo, cruzou, eu fiz o gol 1-0. Ganhamos o título com um gol de Beijoca. Agora vê que coisa, na tarde seguinte o cara entra em campo, diz que vai fazer o gol do título, vai lá e broca. Beijocão, ídolo do tetra tricolor. Ele que terminou sendo o craque do campeonato, marcando ao todo 20 gols. E Beijoca marcou gols nas 4 decisões a partir do segundo turno. Osni e Mickey dividiram a artilharia, ambos com 26 gols. Orlando Fantônio fez um trabalho imensurável. Mesmo perdendo o primeiro turno, manteve a pegada ofensiva contra tudo e contra todos, e além de ganhar o segundo turno, ganhou também o campeonato. O time marcou incríveis 96 gols em 36 partidas. Se em 75 tivemos uma das melhores zagas da história, com certeza 76 ficou marcado por um dos melhores ataques da história do tricolor. Titio Fantoni se manteve para o campeonato brasileiro de 76, levando o Bahia para o incrível 8º lugar na competição, sofrendo apenas 4 derrotas, uma a mais que o campeão daquele ano, o Internacional. Perivaldo entrou para a seleção do Campeonato Brasileiro como o melhor lateral e faturando aí o prêmio da Bola de Prata da revista Placar. E mesmo depois de toda essa campanha brilhante no ano de 1976, ao final do campeonato, em dezembro, o técnico Orlando Fantoni pegou seu chapeuzinho e foi embora do Bahia. É isso aí, filhotes. Chegamos ao final do 4º vídeo da nossa série. Deixa o seu like para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Siga a gente no Instagram, @FanáticoBahia, para fortalecer cada vez o canal. Valeu? Espero que vocês estejam gostando da nossa série. Se você estiver gostando, comenta aqui embaixo. E aguardo vocês até o nosso próximo vídeo, Pentacampeonato no ano de 1977. Aquele abraço, ninguém nos vence em vibração e fui!